toda a reverência para nós ouvirmos essa mensagem, irmão. É uma mensagem escatológica. Domingo eu estive pregando sobre Apocalipse 12 aqui, a mulher e o dragão. E essas mensagens, elas requerem muita atenção, tá bom? São mensagens que são difíceis de entendimento, devido a muitas vertentes de entendimento e interpretação que tem nas mesmas. E hoje a missão é falar sobre a segunda vinda de Cristo, o retorno de Cristo, que é um acontecimento que todo cristão salvo, eu acho muito interessante o texto de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo de número 4, versículo 17 e 18, quando ele termina a sessão falando do arrebatamento, ele diz: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Crente que não está bem com Deus, quando ele ouve o retorno de Jesus, ele fica com medo. Crente que está bem, quando ele ouve falar da vinda de Cristo, ele dá glória a Deus e fica alegre. Amém, irmãos? Então vamos lá. A segunda vinda, a nossa esperança. Está aberto em Mateus 24 aí? Então vamos lá. Existem dois escatólogos muito famosos, chamados Hubert Goodrin e Anthony Huckman. E George Led, 3. E eles vão falar que a segunda vinda de Cristo, quando Cristo fala da segunda vinda, ele tem 3 palavras que são essenciais. Essas palavras são manifestadas são traduzidas como revelação, como manifestação e como vinda. A primeira palavra é Apocalipse, traduzida como revelação. A segunda palavra é epifaneia, que é traduzida como manifestação ou manifestar. E a terceira palavra é a palavra parúsia, que é vinda ou volta. E muito interessante que se sistematizou uma doutrina que, na verdade, o responsável por essa sistematização, eu preciso falar esse contexto histórico rapidinho, até porque eu não posso me prender muito nele, para você entender. Os dispensacionalistas pré-tribulacionistas ensinaram e ensinam até hoje, inclusive essa é a visão maior, que tem a quantidade maior e é a mais nova, tá? Se você procurar, preste atenção, os pais da igreja, Lutero, Calvino, os anabatistas, Wesley, todos esses homens que viveram nos pós-pais e reformadores, nenhum deles, escute, nenhum deles ensinou que Jesus voltaria antes e que a igreja não passaria a tribulação. O dispensacionalismo pré-tribulacionista é uma doutrina nova. Ela tem pouco mais de 100 anos na história, que foi sistematizada por John Nelson Darby. O que foi que aconteceu? Um padre chamado, notei o nome dele bem aqui para não esquecer, um padre chamado Francisco Ribeira, um espanhol, porque a igreja católica estava sendo acusada do anticristo ser o papa. Então, o criador do dispensacionalismo, um dos criadores principais, foi Francisco Ribeira. Por quê? Ele fez uma jogada. Ele pegou a posição que colocava o Papa como anticristo e usou o preterismo dizendo que o anticristo não seria o Papa, mas que ele seria Nero. E usou também uma profecia de cunho duplo. O que significa isso? Olhe para mim, por favor. Significa que cumpriu para o tempo que ele estava falando e para o tempo futuro. E disse que esse anticristo seria um homem futuro que iria se manifestar. John Nelson Darby, no começo do século XX, em 1800, sistematizou a ideia desse padre. Então nasceu aí o dispensacionalismo, as 7 dispensações. Em seguida, John Nelson Darby, apareceu um homem muito famoso, chamado Scofield. Scofield lançou uma Bíblia nos Estados Unidos que dominou, e essa Bíblia virou a Bíblia número 1 de toda a nação protestante. E essa Bíblia era o quê? Pré-tribulacionista, dispensacionalista. Depois, Leon Hudson e os irmãos de Plymouth pegaram essa doutrina e colocaram ela na boca do povo. Ou seja, em pouco tempo, o dispensacionalismo explodiu e se tornou a doutrina escatológica principal, principalmente da Assembleia de Deus. Só que uma coisa muito interessante, que a escatologia pré-tribulacionista, ela tem uns pontos que parecem não se encaixar muito com o que Jesus falou. O que, pastor? Jesus em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo de número 21, ele fala sobre o seu sermão escatológico. Os 3 evangelhos sinóticos estão ensinando os acontecimentos que iriam acontecer. E todos eles seguem a mesma seção. Por exemplo, se a gente quer, quem é que vai voltar? Diga assim, Jesus. Então, se é Jesus que vai voltar, a gente precisa primeiro entender o que Jesus vai falar sobre a sua volta, sim ou não? É bem verdade que o apóstolo Paulo,
Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Segunda carta, capítulo 2. Segunda carta, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 15. Estou colocando as referências de cabeça para você entender que eu pesquisei sobre o assunto. Ele vai falar um pouco sobre como vai acontecer a transformação, o arrebatamento, a vinda em glória, se é visível, se é invisível. E o que aconteceu? Aconteceu que aqui Jesus ele tem uma regra. Qual regra? Se você está com a Bíblia aberta, e as epígrafes podem ser muito parecidas, você vai observar que no capítulo 24 nasce com uma pergunta. Olhe para mim, quando eu pedi na Bíblia. No capítulo 24 nasce uma pergunta. Que pergunta, pastor? Os discípulos estão chegando na frente do templo e eles falam querendo tirar um suspiro de Jesus e falam: Senhor, está vendo essas grandes pedras? Segundo Flávio Josefo, algumas pedras dessa, pastor Eric, pesavam 3 toneladas. E os judeus tinham aquele templo como um grande amuleto. Eles diziam que por estar ali o templo, tem toda aquela história de Abraão, de Salomão e por aí vai Davi. Eles pensavam que aquilo ali era um lugar que ninguém poderia tocar, é um lugar criaram até um misticismo em cima daquele templo. E para a infelicidade dos discípulos judeus, Jesus abriu a boca e disse assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Só que uma coisa muito interessante é que quando Jesus fala, hoje, 2000 anos depois, que Jesus falou essa palavra, nós sabemos que cumpriu, a história está aí para evidenciar isso. Só que quem ouviu, os discípulos que ouviram a palavra de Jesus nesse momento, para eles não tinha muito sentido. Por quê? Porque tinha pax romana. Roma deu uma certa paz. Falou assim para os judeus: paguem os impostos, a gente vai embelezar esse templo para vocês, e aqui ninguém vai ter problema nenhum com religião. Qualquer pessoa, os gregos, adorem quem vocês quiserem, os judeus, adorem o que vocês quiserem, os gentios, adorem o que vocês quiserem também. Só que essa pergunta mexeu tanto com eles, que eles perguntaram para Jesus, e o capítulo 24, que vai do versículo 1 até o versículo de número 31, esse sermão, eles não se conteram em perguntar: mestre, nos fala, quando é que vai acontecer essas coisas? Quando é que vai vir esses grandes... Aí aqui Mateus vai dividir, olha só, do versículo 3 até o versículo de número 14, repita comigo, diga: o princípio das dores. Do versículo 15 até o versículo 28, a grande tribulação. Do versículo 29 até o versículo 31, a vinda do Filho do Homem. E para concluir o capítulo, ele termina com 2 parábolas: a da figueira e do servo bom e do servo mau. Na verdade, Jesus traçou uma linha. Que linha? Ele disse assim: olha, eu vou falar para vocês como é que vai acontecer. É bem verdade que as profecias escatológicas, se você for ler todos os textos de Jesus, Jesus não se preocupou em falar que dia ele viria. E quando você dá uma pequena pesquisada sobre esse retorno de Jesus, todas as pessoas de todas as religiões que tentaram marcar com a matemática, com a Bíblia, com sistematização, com ideias, elas falharam. Porque Jesus falou assim: eu quero que vocês prestem atenção nos sinais. Em quê? Nos sinais. Fique atento nos sinais. Tanto que, preste atenção para mim, a parábola da figueira, a parábola do servo bom e do servo mau, a parábola das 10 virgens, ela quer dizer uma coisa. Pergunte o quê? Que vocês fiquem em vigilância. Todas essas parábolas Jesus está ensinando. E ele, para não deixar a gente ao léu, que Deus bom, né? Ele poderia falar muito bem assim: olha, eu vou voltar, e se virem. Mas ele falou assim: eu vou deixar sinais para vocês perceberem quando é que esse retorno vai acontecer. Só que os dispensacionalistas fizeram um gráfico que parece que não bate muito bem com a fala de Jesus nesse sermão. E a Bíblia está aberta na sua mão. Tipo assim, Jesus vem de forma secreta, pensamento pré-tribulacionista. Jesus vem de forma secreta, arrebatamento secreto, iminente. O que significa isso? Pode acontecer agora. Jesus pode vir agora, de uma forma secreta, e ele vem em 2 etapas. Quantas etapas? Ele vem primeiro para levar a igreja, e depois ele volta para buscar Israel. Enquanto a igreja sobe para 7 anos, ficar com Deus na glória, o anticristo começa a reinar esses 7 anos aqui. Pensamento pré-tribulacionista. Nesses 7 anos que o anticristo, pastor Eric, começa a reinar aqui, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio ele vai mostrar quem ele é, baseado em Daniel capítulo 9, versículo 26 ao 27, que são as 70 semanas do profeta Daniel. Só que por aí começa a aparecer sistematização, lembrando que a doutrina pré-tribulacionista, ela foi mais sistematizada em John Nelson Darby, em Scofield, no pensamento do padre, do que nas próprias falas do Senhor Jesus. E eu vou mostrar para vocês nesse texto que está aberto na sua mão, que parece que Jesus fala totalmente ao contrário do que é ensinado por essa doutrina. Se você observar comigo, as palavras de Jesus, elas seguem um modelo. Qual é? Jesus vai falar, aqui no capítulo 24, a destruição do templo,
o princípio das dores, a grande tribulação e a segunda vinda, de forma visível. Por exemplo, quais são os sinais dessa segunda vinda de Cristo? Os estudiosos, eles dividiram esses sinais em alguns tópicos. Repita comigo e diga assim: sinais que mostram graça. Por favor, irmã Sandra, capítulo 24, versículo 14. Jesus vai falar para os discípulos dessa forma. Mateus, capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho por todo o mundo, para testemunha todas as nações, então virá o fim. Olhe para mim, se esse versículo foi interpretado de forma literal, eu falo com tristeza para você que está me ouvindo aqui e você que está na internet, que Jesus não vem nunca. Porque só na África e na Ásia tem mais de 3.000 tribos e dialetos que não tem uma página da Bíblia. Por quê, pastor? Porque essa palavra mundo é a palavra grega eikon. E quando Mateus fala mundo nesse texto, ele não tem a ideia de geografia, ele não tem a ideia de continente. O que é mundo? O que é eikon para Mateus? Diga o que é. É o que Roma domina, é o que Roma comanda. Jesus está falando, olha, um dos sinais, o primeiro sinal da minha volta é um sinal de graça. Esse evangelho será pregado onde Roma domina. Só que logo em seguida começam a aparecer os sinais que indicam oposição contra Deus. Capítulo 24, lá vem a tribulação. Versículo de número 9, irmã Sandra, por favor. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, também pode. Capítulo 24, versículo de número 9. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Versículo de número 21, com a Bíblia aberta. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Haverá o quê? Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá. Todos os estudiosos, olhem para cá, com a Bíblia aberta, amilenistas, vão dizer que o versículo de número 21 será o ápice da apostasia. Que ápice, pastor? Nesse momento estará manifesto a pessoa do anticristo. Mateus, Apocalipse, melhor dizendo, capítulo de número 13, tem duas bestas. A primeira besta sobe do mar, o anticristo. A segunda besta sobe da terra, o falso profeta. Capítulo 14, aparece o dragão. O anticristo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, não precisa colocar ainda, diz que esse ser, chamado o anticristo, que João apresenta de duas formas. Melhor, deixa eu te explicar. O anticristo para Daniel, o profeta, ele é reinos, ele é o quê? E ele também é Antíoco Epifânio, que sacrificou uma porca no santíssimo lugar a Zeus. O anticristo para o Senhor Jesus Cristo, ele foi o general Tito, profecia de cunho duplo, que invadiu Jerusalém no ano 70, mas ele é no capítulo 21, o homem da iniquidade, o pior de todos que vai se manifestar. O anticristo para João, ele é um ser impessoal. Toda vez que João abre a boca na sua carta, ele diz assim, olha, o espírito do anticristo já está entre nós. Como assim? O homem da iniquidade, o ápice, o cabeça, que para muitos, Dr. William Hendricks diz que ele será a encarnação de Satanás. Da mesma forma que Cristo encarnou, Satanás irá encarnar nesse ser. Todas as obras, prodígios, sinais, milagres e maravilhas, 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, acontecerão através do poder de Satanás nesse ser. Sinais, prodígios e operações miraculosas que pessoas ficarão de boca aberta e olharão para esse homem e dirão assim, verdadeiramente esse é o Messias que nós estávamos esperando. Só que é interessante que João não fala que ele é só um ser pessoal. Por quê? Nabucodonosor, uma prefiguração do anticristo. Hitler, uma prefiguração de anticristo. Nero, todas aquelas pessoas que na Bíblia e fora da Bíblia se apareceram, se colocaram contra o reino, foram ante aquilo que Deus ensina, elas são prefiguradas como anticristo. Só que João não para aí, pergunte por quê? Porque quando ele continua falando desse ser, ele vai falar que esse ser vai se manifestar como o homem da iniquidade. Dr. Leandro Lima, pesquise sobre ele no YouTube, teólogo que vai te ensinar muito sobre escatologia. Ele vai dizer, abre aspas, que o homem da iniquidade que vai se manifestar, ele é o pior de todos. Todos os outros foram protótipos de anticristo. Só que esse que vai vir, e é interessante que Jesus está falando para os discípulos, versículo 21, lê de novo, com bem calma. Ele diz assim, olha, porque nesse tempo, que tempo, pastor? O tempo da tribulação, ou melhor, da grande tribulação. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo. Agora não tem havido e nem haverá jamais. Quando eu pego o livro de Lamentações de Jeremias, olhe para mim, e eu posso ver alguns cercos. O cerco da Síria destruindo em 722 a.C. as 10 tribos do norte.
586 a.C. eu vejo Nabucodonosor invadindo a Babilônia e acabando com o reino do sul. E quando eu pego o livro de Lamentações de Jeremias, eu vou ver o profeta falando algo. Pergunte o quê? Mães que estão com seus filhos grávidas, com seus filhos na barriga, esses filhos são arrancados de dentro da sua barriga, é colocado um pássaro ou uma ave dentro dessa barriga, e a barriga dela é costurada. Eu vejo no Reino do Norte, uma mãe tendo que cozinhar o seu filho para comer, para não morrer de fome. Só que o que Jesus está falando, que o que vai vir aí é muito pior. Tem temor no arraial? Só que preste atenção, só que os dispensacionalistas estão cantando e dando glória a Deus. Pergunte por quê? Porque eles estão falando que nesse momento a igreja não está mais aqui. A igreja já subiu. Quem está falando isso é John Nelson Darby. Quem está falando isso é os irmãos de Plymouth. Quem está falando isso é Scofield. Quem ensinou isso foi o padre, porque Jesus não falou isso. E está aqui no texto. Só que se você observar, depois que ele falou, olha, da tribulação, vai vir uma grande apostasia. Se você pegar Apocalipse, capítulo de número 11, eu dei um spoiler aqui quando eu preguei do 12. Lá tem duas interpretações. Diga assim, as duas testemunhas. Não, estou correndo que eu não tenho tempo. Diga as duas testemunhas. Para a visão pré, é Enoque e Moisés ou Elias. Eles dizem que são duas pessoas. Mas para a visão amilenista, que interpreta o Apocalipse de forma simbólica, as duas testemunhas são a igreja. São quem? É a igreja. E é interessante que no capítulo de número 11, a apostasia vai ser tão grande, que se você ler a igreja por algum tempo, quando a coisa apertar, quando é que vai apertar? Deixa eu te meter medo. Eu vou te meter medo mesmo, porque é a verdade. Lá vai. 200 milhões de demônios serão soltos, segundo Apocalipse 9, 10 e 12. Serão soltos 4 demônios que estão no Eufrates. Será solto Abaddon e Apolion, reis do abismo. E todos eles estarão atuando. Já não basta os governos humanos terríveis. Já não basta o sistema corrompido. Ainda vai vir um monte de capetinha. Olha para o teu irmão rapidinho. Dá uma olhada para ele e fala assim, como é que está a tua vida de oração? Porque, pastor Eric, se a gente for ficar... Eu até brinquei no domingo, olha para mim aqui. Essa tua fé que não aguenta um fuxico. Será que tu está preparado para passar verdadeiramente a grande tribulação? Sabe que uma coisa interessante? Presta atenção. Lutero não ensinou que a igreja fica. Calvino não ensinou que a igreja fica. Zwinglio não ensinou que a igreja fica. Os pais da igreja não ensinaram que a igreja fica. Os anabatistas não ensinaram que a igreja fica. Os reformadores não ensinaram que a igreja fica. Gente, seja lógico. Se essa doutrina é bíblica, se ela é a verdade, e se ela é tão importante, é central no discurso de Cristo, por que eles não ensinaram? Simples, porque tudo indica. Interessante, talvez você não conheça, mas é rápido. Hendrix, pós. Led, pós. Rockman, pós. Martin Lloyd Jones, pós. Paulo Júnior, pós. César, Assembleia, pastor César, pós. Todos que vão estudar o texto, eles afirmam que a igreja vai passar. Agora, porém, esse passar, olha para o teu irmão que ele está com medo já, olha para ele, deixa eu acalentar o coração dele. Fala assim, te acalma, que passa, mas é guardada. Presta atenção, Mateus capítulo 24, versículo 12. Tem alguém aí? Diga amém. Olha esse sinal, pastor Eric. A gente se preocupa, o sol, a lua, as estrelas, tal coisa, e o cosmo. Gente, esse é um sinal aqui, antes de entrar na grande tribulação, que Jesus falou. Olha o que está escrito no 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase... Escuta, a Bíblia não pode estar falando de ímpio, porque ímpio não tem amor. Sabe qual é um dos maiores sinais que o negócio está quase para fechar o seco? Pergunte qual? Essa tua frieza, essa tua falta de cuidado com a tua vida espiritual é um grande sinal que o Messias está às portas. Aí vem os sinais que indicam o juízo. Como? Guerra, repita, diga guerra, terremoto e fome. Escuta, para o dispensacionalista, rápido, as trombetas, os selos e as taças só vão ser abertos, tocados, os selos abertos, as trombetas tocadas e as taças derramadas quando a tribulação acontecer. Só que para o amilenista, os selos estão sendo abertos em todas as gerações. Por quê? Em todo tempo tu tem guerra, sim ou não?
Em todo tempo teve terremoto, sim ou não? Em todo tempo teve fome, sim ou não? Então, para o amilenista, os céus estão sendo abertos em todos os tempos, de todas as eras. As trombetas estão tocando em todos os tempos e em todas as eras. E as taças estão sendo derramadas em todos os tempos e todas as eras. E olha você guardado aqui. Levante a mão, deixa eu liberar uma palavra. Porque no capítulo de número 6, com a mão levantada, o cavalo que aparece o primeiro é o branco. E João fala assim, ó: e ele aparece triunfante e permanecerá até o fim. Com a mão levantada. Vai vir fome, a igreja vai estar de pé. Vai vir guerra, a igreja vai estar de pé. Vai vir terremoto, a igreja vai estar de pé. Se levanta governo, a igreja de pé. Se levanta demônio, a igreja de pé. Escuta, então, pastor Narciso, os irmãos dispensacionalistas acreditam que o arrebatamento, repita, diga, é secreto. E a igreja fala, não passará a tribulação. Tá cheiroso, então vem cá, peraí. Vamos lá. Quer dizer que Noé, Deus não livrou Noé do dilúvio, livrou ele no dilúvio. Daniel foi livrado da cova? Não, ele foi livrado dentro da cova. Sim ou não? A igreja primitiva morreu, foram martirizados, passaram por tribulação. Abraão teve que sair correndo de Sodoma e Gomorra. Paulo, meu irmão, se tem um cara que sofreu ele, quer dizer que todo mundo que Deus chama passa tribulação e só tu que não ora. É muita onda aí. Ô, cheiroso. O que tudo indica, só que presta atenção. A sacada é essa. Irmão, vem fazer um curso de escatologia comigo, vai começar em junho agora. Fazer o spoiler aqui, tem que fazer o comentário. Agora presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. A sacada deles é Apocalipse 7. Pergunte por quê? Porque eles fazem distinção entre Israel e a igreja. Olha para mim. Eles dizem, escuta, olha o que eles falam. Quando Deus fala para Israel, é Israel. Quando Deus fala para a igreja, é a igreja. Então eles dizem que tem profecias nos profetas maiores e menores. Hoje eu falei para minha esposa, minha cabeça está doendo tanto ler. Então tu vai me segurar até o final da mensagem. Olha para mim. Então tem mensagens que ainda não se cumpriram fisicamente em Israel, que precisam se cumprir. Só que quando tu pega Apocalipse 7, está falando de 144 mil, 12 mil de cada tribo. Só que lá verdadeiramente é judeu, sim ou não? Só que a partir do versículo 9, tem uma outra numeragem de povos, tribos, línguas e nações. Ou seja, 144, 12 mais 12, 12 profetas e 12 apóstolos, totalidade da igreja. Olha aí, Deus não está dizendo que ele vai voltar para buscar Israel. Deus está dizendo que ele vai voltar para buscar o Israel de Deus. Segura. E quem é o Israel de Deus? Quando tu lê Romanos 11, tu vai dizer que Paulo fala assim, ó: só o remanescente será salvo. Ou seja, a igreja, antigamente no Antigo Testamento, se alguém quisesse ser salvo, uma nação, eu sou de Canaã, eu sou gigazeu, eu sou jebuseu. Se eu quiser ser salvo, eu tenho que olhar para Israel, porque Israel foi por onde veio a salvação, sim ou não? Só que agora mudou. É só tu ler Gálatas na tua casa. Se Israel quiser ser salvo hoje, vou tomar água, meu irmão. Se Israel quiser ser salvo hoje, tem que olhar para a igreja. Confirma para mim, pastor, confirmo. Lá em Gálatas, Paulo disse assim, pastor Eric: Deus pregou o evangelho para Abraão. E ele continua: ele não quer quem tem um sangue de Abraão, ele quer quem crê no que Abraão creu. Ou seja, escuta, na Bíblia o homem pode ter duas mulheres ou uma? Fala para fora. Não tem como falar para dentro, né? O homem pode ter quantas mulheres na Bíblia? Vocês ficam pegando as minhas falas e fazendo figurinha depois e mandando no grupo, né? Olhe para mim aqui. Você pode ter uma mulher. Como é que Jesus é poligâmico então? Porque Jesus, nesse pensamento, ele tem duas mulheres. Ele volta para buscar a primeira noiva, a igreja, e depois volta para buscar a segunda noiva, Israel. Negativo. Jesus volta para buscar uma igreja. Pastor, refresca a minha memória, refresco. Lá no Gênesis, linda a Bíblia, ela se encaixa, se completa. A Bíblia interpreta a Bíblia. Deus falou: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Agora presta atenção nisso aqui, pastor Narciso. Esse ponto aqui é bom. O senhor ainda não me provou nada. Jesus, escuta o que eu vou lhe falar. Como um bom amilenista e pós-tribulacionista que sou, pastor assembleiano, eu não sou preso a dogmas, tá? Nem a instituição.
Eu só acredito naquilo que a Bíblia diz. Ah, mas o pastor fulano... Não é, é a Bíblia. Amém? Porque, pastor Eric, me permita, tem pastores que são mais fiéis à sua instituição do que à palavra. E o nosso compromisso é ser fiel à palavra. Mas, pastor, eu aprendi desde criancinha. E se tu aprendeu errado? Essa tua fala é igual a do católico. Tu conversa com um católico, aí o católico fala assim para ti: ah, eu nasci nessa e vou morrer nessa. É porque ele está falando a verdade mesmo, né? Eu nasci nessa e vou morrer. É igual crente. Ah, porque eu aprendi assim. Mas quantas vezes tu abriu a Bíblia para analisar os textos? Quantas vezes tu abriu a Bíblia para sistematizar a fala, para linkar o que Jesus está falando, o que os apóstolos falaram, o que Paulo falaram? Nunca. Então escuta quem fez isso. Olha o que diz o texto aqui. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é forte. Jesus vai voltar de forma visível. E tudo está aqui, já vou te mostrar. Audível, público. Irmão, não tem lógica esse pensamento. O arrebatamento, diga assim, o arrebatamento. Não fale bonito, diga assim, o arrebatamento. Isso, agora eu falo. Ele é a maior manifestação que o planeta Terra vai ver. Se eu chegasse no céu, eu ia falar para Jesus: estou chateado com o Senhor. Quer dizer que o melhor de tudo, o Senhor vai deixar de lado. O Senhor vai deixar de fora. Irmão, coloca aí, Mansanda, Apocalipse capítulo de número 1. Só para refrescar logo a mente deles, que eles estão me olhando feio. Bora quebrar dogma. Apocalipse 1:11. 1:7, por favor. Eu quero que leia todo mundo no 3. 1, 2, 3. Eis que vem com as nuvens. Ah, segura. Cadê o arrebatamento secreto? Coloca Atos, capítulo de número 1, verso 11. Jesus está subindo para o céu nessa cena. Aí aparecem 2 varões, 2 anjos. Eles disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes. Te mentiro, irmão. Tu vai ver. Oh, glória. Levante a mão em nome de Jesus. E dessa vez ele vai voltar com uma multidão de anjos montados em cavalos, porque ele vem fazer juízo e justiça. Escute, com a mão levantada. Será visível, será audível. E agora ele não vem como homem, agora ele vem glorificado. Aleluia. Quer ver uma coisa? Pastor, ainda não me convenci. Beleza. Aqui no texto, já? Tu que acredita em arrebatamento secreto. Jesus vai falando, aí ele fala assim, ó, versículo de número, capítulo 24 de Mateus, por favor. Capítulo 24, versículo de número 30, para começar. Olha o que ele diz. Vamos ler o 29. Logo em seguida a tribulação. Logo em seguida o quê? Eles dizem que a igreja não passa a tribulação. Só que Jesus está falando logo em seguida a tribulação. Ou seja, tu está aqui, guardado e protegido. Jesus não falou, ó, no meio da tribulação. Logo em seguida a tribulação, olha o que vai acontecer, verso 30, lê, por favor. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do... Lê, irmão, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e não verão, porque o arrebatamento é secreto. Que foi, irmão? Por que tu está rindo? Eu li errado? Sabe o que é interessante? Vamos ler de novo, vou ler certo, eu estava lendo um apócrifo aqui. Vou ler o certo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Escute, todos os povos da terra se lamentarão. Escuta, irmão, todos os povos da terra se o quê? Presta atenção, diga assim, para os pré, fala, por favor, para os pré, a igreja está no céu. Beleza, bora ler um texto aqui então. Já? Está preparado? Sim ou não? Vamos ler versículo de número, capítulo 24, versículo 24, tá?
23. Então, se alguém nos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acredite, porque surgirão falsos cristos, falsos o quê? Falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios. Mas eles não estão no céu. Peraí, bugou agora, pastor. Presta atenção, o que é que está escrito em cima do versículo 15 da tua Bíblia? Alguém lê em voz alta para mim. Grande tribulação. Então, do 15 até o 28, Jesus está falando de quê? De grande tribulação. Aí no 20, olha, ele começa no 21, o anticristo vai se manifestar. Aí no 22 ele fala, ó, se aquele dia não tivesse sido abreviado, ninguém vai ser salvo, por causa dos escolhidos. Por causa de quem? Mas eles não estão no céu. O negócio está pegando aqui embaixo. A igreja está aqui, os salvos estão aqui, todo mundo está aqui. Vai ser tão difícil que Deus vai falar assim, eu vou abreviar, porque eu tenho crente lá. Aí no 24, de novo, ó, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais, prodígios, para, se possível, enganar os próprios. Estão no céu, estão aqui, participando da grande. Ah, pastor, mas eu não quero. Ah, Jesus. Quer dizer que depende do teu querer, é? Tá bom, olha só, vamos lá, para terminar. Escuta, a palavra parúzia, diga assim comigo, vinda. Olhe para mim. William Barclay diz que parúzia significa a vinda do rei. No grego clássico, parúzia, no grego clássico, significa a presença de uma pessoa. Parúzia, vinda, no grego helenista, significa a vinda de um imperador. Mas para Paulo, parúzia significa a vinda de um rei, de um Deus em glória. Olha isso aqui, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém ou não amém? Deixa eu perguntar uma coisa para encerrar. Para você, Jesus pode voltar agora? Pode. Agora. Jesus pode voltar agora, irmão. Quem aprendeu que pode? Levanta a mão. Levanta, agora ninguém aprendeu. Então tudo, olha, mentira, não é de Deus, viu? Vou perguntar de novo. Jesus pode voltar agora? Quem falou sim, levante a mão, por favor. Isso. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, abra a Bíblia. E a gente termina. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Oxalá se tivesse tempo de ir verso por verso. Capítulo de número 2. Bora ver se ele pode voltar agora. Capítulo 2. Quem encontrou, diga bem. Versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, essa palavra vinda aí, você está vendo ela aí, sim ou não? Ela é a palavra parúzia, que eu acabei de te explicar, tá? Com de respeito à parúzia do Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, vos exortamos. Antes de ler, preste atenção aqui o contexto. Pastor Eric, os irmãos de Tessalônica, passou-se 30 anos que Jesus subiu, e alguns irmãos começaram a morrer. Começaram o quê? E os que ficaram vivos ficaram desesperados. Pergunte por quê? Porque pensavam que quando Jesus retornasse, os que estavam mortos não iriam participar do arrebatamento. Agora você já sabe o contexto. Por isso que Paulo escreveu a primeira e a segunda carta para ensinar isso. Versículo de número 2. A quem não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o que, irmão? O dia do Senhor. Olha para mim, o que é dia do Senhor aqui? Diga, o retorno de Jesus. Fale, o retorno de Jesus. Versículo 3. Olha o que Paulo diz. Essa tese, olha aqui para mim. Essa tese que diz que Jesus pode voltar agora é chamado de arrebatamento iminente. Pode acontecer agora, secreto. Você já viu que não é secreto, é visível. Olha o verso 3. Coloca, irmã Sandra, já está.
ninguém de nenhum modo vos engane. Podia estar escrito assim, ó, nenhum pré-tribulacionista vos engane, mas tudo bem. Ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isto o quê? Diga o arrebatamento. Diga a vinda do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, o arrebatamento não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado quem? Quem é o homem da iniquidade? Jesus não pode voltar antes da manifestação do anticristo. Olha para mim aqui. Olha para o teu irmão. Jesus não pode voltar antes do anticristo se manifestar. Pastor, eu ia parar, rápido. Presta atenção. Falta 6 minutos. Isso aqui é importante. Culto de ensino. Diga assim, anticristo. Sabe o que significa anticristo? Anticristo significa, Dr. Anthony Hockman, um dos melhores escatólogos que tem, diz, a palavra anti significa contrário a ou no lugar de. Pastor, como é que eu sei? Irmão, eu preciso ler um texto com você aqui. Capítulo de número 2. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, por favor. Versículo de número... Não, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 9. Olha quem vai operar por trás dele. Coloca aqui, irmã Sandra. Ora, o aparecimento do iníquo. Anticristo, anticristo, besta e iníquo é a mesma pessoa. O aparecimento, eu vou trocar a palavra. O aparecimento do anticristo é segundo a eficácia de Satanás. É segundo o quê? Quem vai estar operando todos os sinais é Satanás. Pastor, como é que vamos descobrir que ele é o anticristo? Agora vai pegar. Só fala o cinto da glória é essa. Só vai saber quem gosta de Bíblia. Tu que só vive atrás de manto. Eita! Vai ser presa fácil. Pergunte por quê. Segundo Paulo, olha isso, pastor Eric, olha isso aqui. Paulo fala aqui no texto de Tessalonicenses 2, segura. Ele fala que ele é o homem do pecado, surgirá com apostasia, será uma pessoa, usará falsos milagres, será objeto de adoração, só que ele vai ter características. Pergunte qual? Tudo que Deus gosta, ele não vai gostar. A Bíblia fala assim, não aborta. Ele vai dizer assim, tem que matar. Agora preste atenção. Só fala tudo da glória. Estou empolgado. Olhe para mim. O falso profeta do capítulo 13, que é a besta que vem da terra, ela vai governar o sistema político, filosófico e cultural. Quer que eu te diga uma coisa? O sistema, quando João fala assim, ó, o espírito do anticristo já está... Qualquer série que tu assiste da Netflix já está mostrando tudo o que o anticristo vai fazer. Irmão, estou assistindo uma série, não sei se você já assistiu. Quem já assistiu a série que está muito famosa, está no top aí, chamada Dark? Levante a mão, que alguém já assistiu. Levanta, confessa o teu pecado, vai. Dark. Estou terminando de assistir essa série com a minha esposa. Ela é uma série alemã. Olha o nome dos personagens. É muita coincidência. Adão, Eva e Jonas. 2 adolescentes, um homem, ou 2 adolescentes de 12 a 13 anos, fazendo sexo, sem nenhum tipo de paralisação. O show da Madonna, foi pornografia, foi pornográfico ou não foi? Por que não colocaram lá 18 anos? Porque o sistema já está tudo preparado. E quer que eu diga uma coisa, para tremer na base agora? Pode ser, pastor Eric, que ele já esteja no mundo. É, meu irmão. Ou seja, pastor, o senhor está falando, eu estou falando que a qualquer momento.
esse céu que você acorda e olha, ele vai rasgar. Oh glória, aleluia. Levante a sua mão, isso era para você dar um brado de glória a Deus, aleluia. Levante a sua mão, 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, versículo de número 18, com a mão levantada. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Agora você vai consolar o seu irmão, olha para ele com a mão levantada, olha. E vai dar uma palavra de consolo, e não é casa, não é carro e não é apartamento. Olha para ele e fala: Jesus está voltando. Ei, canta, só quem tem essa esperança. A gente vai encerrar com Eric cantando. Segura, olha aqui para mim. Chamaram o John Wesley e falaram para ele: Wesley, só fala ser toda a glória. Wesley, olhe para mim. O que tu queres estar fazendo quando Jesus voltar? Olha para o teu irmão, senão eu não falo. Olha. E diz para ele: o que tu quer estar fazendo? Olha a resposta de Wesley. Segura e olha para mim. Ele diz assim: eu quero estar fazendo o que eu faço todos os dias. Perguntaram: por que, Wesley? Porque eu espero ele. Todo momento da minha vida. Irmão, se tem um momento, quando eu olho o texto do Apocalipse que fala: quem está sujo e quem é limpo, João está falando, não tem meio termo. Lembra que as duas parábolas, a parábola da figueira e do servo mau, significa um que fica e um que sobe. 10 virgens, 5 ficam e 5 sobem. Fique de pé.